momento. Tá joia? Bom, minha gente, o que eu venho apresentar hoje, né, é basicamente a proposta de educação física que a gente desenvolve hoje no IFCDEST-MG Campus Juiz de Fora. Né? Eu não vou apresentá-la toda, eu vou passar muito rapidamente, porque, na verdade, o que eu quero depois é mostrar, pelo menos de um trimestre que a gente tem, a tradução de algumas aulas de forma bem orgânica, né? Como plano de aula, né? Na realidade prática ali da nossa disciplina, tá certo? Antes de mais nada, pessoal, primeiro perguntar assim, vocês conseguem assim, me ouvir? Assim, Sim, sim. Sim, estamos ouvindo tá sim. jóia. Tá ótimo. Bom, pessoal, lá no Instituto Federal, né, o planejamento do primeiro ano, basicamente, ele funciona de que maneira? Antes era bimestral. Agora, a gente trocou para trimestre, né? Ou seja, dividimos o ano ali em 3 momentos, ao invés dos 4 que existiam. E no caso da educação física, todos os professores de educação física da instituição, que são 4 no total, contando comigo, quem fica com o primeiro ano trabalha basicamente nessa linha aqui, o primeiro trimestre. É o que a gente chama de introdução aos conteúdos da cultura corporal. Isso é por conta de quê, pessoal? Porque geralmente a investigação que a gente faz no primeiro dia de aula, né, de forma bem objetiva, a avaliação diagnóstica, né, por assim dizer, a gente consegue reter dos alunos, embora essa realidade venha mudando bastante, temos que já não falam que é assim, do que eu vou pronunciar logo em sequência, mas diz o seguinte, professor, na minha aula, na minha escola, né, não tinha isso muita coisa não, a gente jogava bola, dividia o horário, era queimada, era futebol, né, uns ficavam na arquibancada, então, ou seja, a aula de educação física era algo assim, muito mais no sentido recreativo e muito mais sem nenhuma proposta concreta, né? Então, o que acontece? Dentro, então, como eu disse, nessa aula, geralmente você já tinha o jogo esporte, e mesmo assim o jogo esporte que se tinha é de uma forma assim, muito estritamente prática, né? E prática pela prática, né? Sem nenhuma condução, até mesmo para o ensino de fundamentos, habilidades de jogos, esportes, enfim. Tá? Então, esse primeiro trimestre, a gente faz uma introdução, fazendo basicamente em espaço de 2, 3 aulas. Um momento para os jogos, um momento para os esportes, para a dança, para a ginástica e para as lutas. Né? Então, basicamente, o que a gente faz é trazer para o estudante a compreensão, por exemplo, da ginástica, né? Que existem uma infinidade de ginásticas e a gente faz a vivência de algumas delas, né? No caso dos jogos, né, não existe só um tipo de jogo, mas vários tipos. Então, a gente traz isso também como conceito, como vivência. Lutas que de todos os conteúdos é o que a maioria dos alunos no primeiro dia de aula nosso fala assim, na minha escola nunca teve isso não. Quando tinha, nem era na educação física, era um projeto de capoeira, que às vezes tinha à tarde no contraturno e era com alguém da capoeira, não era da educação física. Então não havia o trabalho de lutas ali na escola, né? Então a gente faz uma introdução a isso também. Os esportes, como a gente falou, eles até apareciam, mas apareciam de forma muito reduzida, de tal sorte que assim, era futebol, vôlei, né, basquete menos, handball, uma coisa ou outra, mas assim, mais futebol, né, e, enfim, e vôlei. Dança, basicamente dança, que os homens diziam assim, dança era a época que a gente tinha que ser a quadrilha. Então aí era chamado de dança. Então eles não tinham conteúdo de dança dentro das aulas, né? Então, nessa proposta, o que a gente faz é tentar fazer uma amostra, entende? Uma amostra do que são os conteúdos da educação física, né? No caso, os conteúdos da cultura corporal. Né? O segundo trimestre, o que a gente vai mostrar aqui hoje, pessoal, são os temas atuais em educação física. A gente chama assim, né? Onde permite a gente falar sobre educação física e saúde, educação física e mídia, educação física adaptada, né? Com os esportes paralímpicos,
e também tratar ali sobre os transtornos, né, dismórficos corporais e como que aquilo tem um impacto, né, na nossa vida, né, de onde se origina isso. Né? Até porque a gente até comenta com os alunos que assim, hoje, no Exame Nacional do Ensino Médio, né, são basicamente conteúdos que comparecem ali dentro de algumas questões, né, que são trabalhadas dentro dessa avaliação de larga escala. O terceiro trimestre, pessoal, aí sim, também muito incomum para os alunos, né? São os esportes de rebater, né? Juntamente com o conteúdo de jogos e brincadeiras, onde aí sim a gente pega e desenvolve mais aquilo do que foi feito no primeiro trimestre, né? No primeiro trimestre é uma amostra de 2, 3 aulas, e já no terceiro trimestre é quando a gente tem um conjunto maior de aulas e com isso consegue desenvolver as atividades ali. Esses esportes em especial, gente, assim, o comentário maior é só talvez assim, a peteca, né? O voleibol a gente nem entra, porque assim, o voleibol ele é de rebater, mas assim, se você pensar bem, ele é já mais comum dos alunos, né? A gente acaba trabalhando os esportes que são mais incomuns, como o beisebol, o badminton, o esperobol, o bet, o tênis de mesa, dentre outros, né? Do nosso planejamento ali. E acaba sendo algo menos comum, porque além da falta de equipamentos, os esportes de rebater, pelo seu conteúdo assim, mais elitista, né, em termos assim, a sua prática não é tão assim, factível, né, para os alunos, então a gente acaba com isso tendo uma. Primeiro, assim, nem assiste esses esportes na TV, né? O normal que ele vai ver são os esportes da TV aberta, né? Então, tênis de mesa, badminton, raramente você vai ver isso na televisão, né? Então, ou seja, até mesmo o acesso de ver, né, é algo que fica assim, muito restrito para assim, esses alunos, né? E aí, pessoal, em termos assim, explicando um pouco as nossas avaliações, né, a gente tem uma prova escrita a cada trimestre, temos os trabalhos práticos realizados em aula, que eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz, tá? Os relatórios de aula, que também vou indicar a vocês. Tem um seminário de esporte paralímpico, que é justamente no segundo trimestre, mas para efeito de exposição hoje, a gente acaba não podendo trabalhar aqui com vocês, a gente pode comentar a respeito do que a gente faz, né, do que a gente desenvolve, e a parte da presença e participação nas aulas, né? Aqui, pessoal, a gente procura ao máximo fazer assim, um certo equilíbrio entre a parte do fazer, né, da prática em si, com aquela parte, digamos, que envolve atividades acadêmicas que não são físico-esportivas, digamos assim, porque o que acontece? Se você supervaloriza um e outro, você acaba desaguando nas seguintes situações. Se você valoriza estritamente a prática, aquele aluno que tem facilidades, que joga, né, todo tipo de jogo, né, mas que em aula não tem interesse em nenhum dos conteúdos que você está trabalhando, isso acaba reforçando nele o desinteresse nesses conteúdos, né? Agora, também, se a gente faz o oposto, né? Se a gente supervaloriza o aluno que faz a prova, né? Pensem assim, em 10 pontos, se eu coloco assim, 8 pontos para a prova, atividades teóricas, e 2 ou 3 pontos para atividade prática, aí o que acontece? A gente vai ter aquele aluno que não faz educação física, que ficava na arquibancada, mas que, assim, se pegar ali, ele faz o trabalho, ele faz o texto, ou ele responde o questionário, ou ele faz o seminário, mas não participa, né? E na nossa disciplina, isso é algo que é muito importante, né? Ter a praxis ali de uma forma bem consolidada, né? A praxis que eu me refiro é basicamente a unidade teoria e prática, né? Então, ou seja, na verdade, é importante que você tenha tanto a teoria envolvida, mas que seja expressada ali na prática, né? Quando a gente tem a sobreposição de um sobre o outro, o resultado é esse que eu falei com vocês. Em termos de avaliação, o aluno que, assim, ou joga bola, faz de tudo, mas não faz um trabalho, ou aquele aluno que não desce da arquibancada ou do chão da quadra, mas faz todos os trabalhos que você pede, né? Então, um caso ou outro, em termos de formação humana, ele é muito ruim, tá? Minha gente, olha só, eu vou começar então agora, né? Porque assim, a minha proposta hoje
Não era assim, resgatar aquilo que vocês já vêm estudando, mas tentar mostrar assim, de forma assim, concreta, né, como que pode ser a expressão daquilo que a gente falou de planejamento, traduzido em conjunto de aulas, que em cada uma delas tem um planejamento, né, necessário, como que isso se viabiliza na prática mesmo, né? E assim, considerando que é um curso que vocês estão assim, na metade dele, digamos assim, né, ou mais ou menos, e que a parte mais escolar, né, deve se desenrolar mais à frente, eu acho que torna-se importante assim mostrar um pouco assim, olha, a experiência, né, a experiência que assim foi sendo construída com conversa entre os pares, né, eu com os meus outros colegas professores e também eu com as dificuldades, né, que a prática vai apresentando e que a gente vai tentando dar resposta a ela, tá, pessoal? Esse que é o mais importante. O trabalho que vocês veem aqui agora, ele é fruto, assim, de um caminhar, né? Ele não surgiu de uma vez e ele não surgiu de uma forma já toda acabada, né? Ele vai sendo refeito a todo momento, né? Nesse meio tempo agora, pessoal, deixa eu balançar aqui, alguma pergunta, alguma coisa que alguém gostaria de falar ou comentar? O Henrique colocou não. Bom, não tendo mais manifestação, a gente então assim avança, tá, pessoal? O que eu vou apresentar a vocês agora são um conjunto de basicamente. Aqui está a aula 1. Valeu, Leonardo. Alô, ok. Eu estou olhando também o box de mensagem, tá? Beleza, então, pessoal. Aqui, assim, das aulas que eu tenho no terceiro trimestre, no segundo, perdão, que é o Temas Atuais da Educação Física, eu resolvi trazer algumas que assim, a gente mais observa uma certa, às vezes, dificuldade de pensar aquilo numa tradução prática dentro do show da escola. Então, basicamente, pessoal, a gente vai ter aqui assim 4 aulas. Isso mesmo, professor Paulo. Uma delas variam de 2 a 4 aulas. Isso por quê, pessoal? Geralmente, eu trabalho digamos assim, aula 1, né? A primeira aula ela é teórico-prática e a segunda aula é prática, né? Mas a prática é baseada na teoria que foi vista a aula anterior, tá bom? Isso eu propor, pessoal, acho que tem uma pessoa com o microfone ligado, acho que agora está ok, né? Então, ou seja, essa aula, pessoal, do nosso segundo trimestre, é uma aula que a gente procura trazer, né, o conceito, né, e a evolução, né, da visão de saúde, para logo em sequência entrar no conceito, né, de atividade física e exercício físico e poder mostrar ao aluno, né, as possibilidades, até mesmo de identificação em si, de alguns parâmetros importantes que ajudam e auxiliam a compreender a atividade física, o exercício físico, enquanto fenômenos assim do nosso cotidiano. Tá? E aí, pessoal, o que acontece? Né? Isso que acho que é importante chamar a atenção, sempre no trimestre, no início de cada trimestre, isso é uma coisa que é próprio, tá, pessoal, da perspectiva da cultura corporal associada à pedagogia histórica crítica, que é o quê? Né? A gente tem, assim, questões norteadoras, né? O que são questões norteadoras? São questões que... Como que isso acontece? No início do trimestre, a gente anuncia a ideia geral do conteúdo. Ó, temos a educação física, a questão da saúde, da qualidade de vida, enfim. E é o momento onde a gente procura aproveitar dos alunos algumas questões que possam ser incorporadas nesse rol de questões aqui, que vão ser questões aos quais, ao final, ao longo e ao final do trimestre, a gente procura responder. Né? Algumas questões eu já trago,
E algumas outras questões a gente incorpora, né? Eu até não coloquei aí, mas assim, tem uns que perguntam assim, quando sobre o que a gente vai tratar, né? Questões como assim, professor, o que a gente faz para emagrecer então, né? O que exercício que a gente tem que fazer? Ou quando que a gente começa a gastar energia? Então, o aluno pergunta do jeito dele, né? Como que a gente faz para ficar monstro, né? Que no caso é hipertrofia, né? Então, assim, aí assim, ok, a gente vai incorporando, né? Tenta assim qualificar melhor e procure aula, porque a pessoa, ela que assim, acaba ajudando na motivação para o ensino, que é o quê? Eu poderia muito bem chegar na aula e dizer assim, o conteúdo é esse. E vai, fala, e vamos lá, e pronto, né? Outra coisa é quando você abre, senhora, a gente vai passar para o percurso agora, onde assim, a nossa intenção dentro do conteúdo proposto é tentar responder as questões. E claro que assim, essas questões só vão ser respondidas depois que a gente vê a devida instrumentalização e a vivência de alguns elementos que ajudam a entender, né, a ideia, o plano de fundo maior da aula, né, e ajudando a responder cada uma dessas questões que eu, como eu disse, eu já trago, e também que os alunos perguntam de curiosidade mesmo. Tem algumas coisas que afetam muito a questão da aparência, né, por exemplo, é algo que assim, eu vejo muito comum, muito recorrente, questões quando chega a esse tipo de conteúdo, né? E aí, pessoal, o que acontece? Como eu disse a vocês, a gente trabalha com conteúdo teórico, né? Tem uma exposição, depois a vivência, e na aula da semana seguinte, a vivência mais integral. Tá? Então, ou seja, como forma pessoal, aí assim, é um elemento, né? Como forma de poder fazer que o aluno consiga acompanhar a aula, né, expositiva, porque o que acontece? Eu não tenho um caderno de educação física, eu não passo matéria no quadro, né? Então, para que ele possa acompanhar, a gente utiliza esse relatório de aula aqui. Tá? O que esse relatório pessoal? Ele é como se fosse um estudo dirigido. Eu tenho a minha exposição pronta, e aí cada ponto desse, ponto 1, saúde, o 2, saúde e escravidão, eles são a sequência da minha aula, e o aluno tem que ter atenção e acompanhamento à aula para que ele possa responder a essas questões. Entende? Porque o que acontece? Pessoal, tem aluno que assim, vai ficar assim te olhando. Tem aluno que se deixa tem aluno que assim, não te observa. E aí o que acontece? Isso é por curso o quê? Né? Uma desatenção. E aí quando chega na parte prática, praticamente eu só te pergunto tudo que você falou em aula de novo, porque ninguém teve a devida atenção. Né? Então eu entrego uma folha para cada um, ele tem que pôr o nome, isso já é um relatório, tá, pessoal? É isso que eu estou chamando de relatório, entendeu? Naquele relatório assim, que é muito comum a gente ouvir, né? A aula vai para quadro, quem vai fazer aula? Eu. Eu não vou. Então você não vai fazer aula, não? Você vai ficar sentado fazendo relatório. Não é esse relatório, não, pessoal. É relatório da aula, né? E aqui, pessoal, eu queria até mostrar a vocês uma experiência que eu tenho feito, que tem dado certo, e aí trazendo o elemento da tecnologia ao nosso favor, eu já tenho começado a fazer o quê? O uso de formulário eletrônico, né? Eu queria até, inclusive, propor o pessoal, se para essa primeira aula, eu não sei se o pessoal está assistindo por celular ou computador, né? Se tiver assistindo pelo computador, eu acho que fica mais fácil para poder fazer o quê? Vocês, assim, tentarem responder para mim, não responder, acompanhar o nosso raciocínio de aula por meio desse formulário. Isso é um formulário, tá, pessoal? Eu faço pelo o Forms, né, da Microsoft, e aí eu consigo gerar o link, que vocês veem embaixo, e em cima o QR Code. Então, se alguém tiver, vamos supor, estou com meu celular, estou com meu computador, vendo essa aula aqui agora. Se você puxar o seu celular e escanear esse QR Code, ele vai te conduzir ao formulário, que é o mesmo relatório de aula em papel, só que agora é o formulário no celular do caso do adolescente, né? Enfim, eu queria até propor, pessoal, se alguém tem condição de escanear
e poder ver, acessar esse formulário. Eu coloquei o link também, pessoal, no box de mensagem. Tá? Agora, quem fala assim, não, professor, eu estou só no celular, eu não consigo fazer as duas coisas, não. Tudo bem, não tem problema, não. Aí, assim, eu já vi que o Alan conseguiu, o Leonardo, quem não conseguiu não tem problema, não, pessoal. Só uma experiência que eu desenvolvo aqui com vocês para mostrar que, assim, a gente pode se valer disso como uma ferramenta para nós em aula, entendeu? Ou seja, em vez de usar papel, você faz o questionário no seu computador. Você pode fazer pelo Google Chrome também, eu fiz pelo Microsoft Forms, né? E depois, pessoal, você consegue ver quem te mandou as respostas. Se você quiser colocar nota e valor em cada questão dessa que o pessoal estiver vendo aí, vai conseguir, depois, se quiser, né? Você consegue usar como pontuação, tá? Mas aí, pessoal, o que vocês estão vendo aqui é o quê? É esse questionário aqui, só que de forma online, né? Agora, é claro que assim, lá no Instituto Federal, como é ensino médio, geralmente o pessoal é um outro que não tem celular, tá? Mas assim, a grande maioria tem, então consegue fazer por esse formulário eletrônico. Aí como funciona? Conforme a gente vai tratando sobre a aula, a pessoa ela vai preenchendo, né? Então essa é uma aula, pessoal, que a gente primeiro pergunta aos alunos, né? O que é saúde? O que vocês entendem por saúde? E geralmente a pessoa fala toda sorte de coisas, né? E aí é um momento que assim, a gente não corrige ninguém, entendeu? Se alguém fala saúde você não está doente, saúde é você se exercitar, saúde é de se alimentar, né? Tudo isso, eu falo com eles assim, tudo isso tem relação com o conceito de saúde, né? Só que a gente vai ver que o conceito de saúde ele é maior, né? Então, ou seja, saúde, será que é ausência de doença, né? Eu geralmente pondero com os alunos assim, até dando uns exemplos, tá, pessoal? Por exemplo, né? Se a gente pegar uma pessoa, eu gosto desse exemplo porque eu acho que ele é ótimo. Pega uma pessoa que tem diabetes, né? Essa pessoa que tem diabetes, ela tem uma doença, a diabetes. Aí explica mais ou menos quem não sabe o que é diabetes, né? Essa pessoa, por enquanto, diabetes não tem cura. A pessoa vai assim, viver cronicamente com ela. Não é uma doença aguda que você, igual, quebra um braço, que não é uma doença, mas uma fatalidade, uma lesão, né? Você quebrar um braço e depois melhorar. Ou melhor, vou pegar uma doença mesmo. Você pegar uma gripe e depois melhorar da gripe, né? Ou seja, ela é aguda, né? A gripe, enquanto ela é aguda, as doenças crônicas já são de prazo longo, né? E para a pessoa, talvez até o fim da vida. Mas o que eu pondero com eles, né, é o seguinte: a pessoa que tem diabetes e se controla, é provável que se ela fizer um exame de sangue, e talvez fizer um exame de sangue meu, ou de alguns de nós aqui da sala, que talvez não tenha a obrigação de ter que cuidar tanto assim da alimentação, é provável que o sangue do diabetes esteja melhor do que o nosso. O colesterol está dentro dos níveis, o açúcar, a ferritina e por aí vai, né? Isso para nós é muito simples. Que enquanto para nós, por enquanto, ter que cuidar disso é uma opção, para o diabético não é. Se ele não cuidar devidamente do açúcar, ele pode ter até problemas de necrose das extremidades, necrose de tecidos e ficar cego, ter que fazer amputação de dedos, amputação de dedos do pé ou até da perna, porque o açúcar em excesso ele é altamente tóxico, né? Então, ou seja, ele tem que cuidar mesmo, né? Pode até morrer. A gente não tendo isso, né, pode, não deveria, né, mas pode descuidar. Aí fica a pergunta: quem é saudável? Eu ou o diabético que cuida do sangue, né? Se eu tiver com colesterol alto. Mas só que o diabético tem que ter uma doença. Então ele não tem saúde, né? A outra questão, né? Exercício físico é sinônimo de saúde? Será que simplesmente pelo fato de fazer exercício físico a gente vai dizer que é saudável, né? Sendo que hoje, dentro de academias, né, o excesso de exercício tem gerado assim, sem número de lesões, a busca por substâncias nocivas à saúde, e até mesmo no campo esportivo, o excesso, né, do profissional, como no caso aí do Ronaldo, né, do futebol, gerando uma lesão por esforço excessivo, né? Porque, na verdade, né, pessoal, o exercício físico ele só é importante por aquilo que vem depois dele.
que é o repouso e o restabelecimento dele. Se a pessoa tem algum tipo de problema em que isso não acontece, o exercício físico ele é um mal, né? Ele é assim, um mal terrível, né? Peguem, por exemplo, as pessoas que têm aquela doença, né? A ELA, é aquela doença do Stephen Hawking, né? Que a pessoa vai perdendo a massa muscular, né? Dependendo do nível da lesão, né? Da evolução da ELA, a pessoa não pode nem fazer mais atividade física, porque qualquer fibra muscular que ela perde, ela não recupera. Então, ou seja, nesse caso, fazer exercício físico faz mal, né? Mas justamente porque ela consegue repor, né? A outra pergunta é, né? Aqui ficou branco, né? Mas o título aí é: será que seguir o padrão de posto de beleza é sinônimo de saúde, né? E aqui a gente tem assim, aqueles exemplos extremos, né? Das pessoas que buscam, não buscam, muito avantajado, né? O quadril, as mulheres fruta e por aí vai, e o padrão de passarela, o padrão magro, né? Será que isso é um elemento assim de saúde? Ser magro é ser saudável? Será? Né? E claro, aquele elemento importante, né? A saúde é um aspecto só individual? Será que só porque eu durmo às 8 horas, me alimento direito, como mandam, né? Faço exercício físico, né? Só isso me permite estar com a minha saúde totalmente garantida, né? E aí eu trago um print, pessoal, daquele filme Psycho, né? SOS Saúde. Às vezes a gente expõe para os alunos, às vezes não, que nos Estados Unidos, né, um dos países mais ricos do mundo, lá a saúde ela não é gratuita, e isso é um print, pessoal, de uma situação desse filme Psycho, né, é um documentário do Michael Moore, onde um americano, né, que cortou 2 dedos da serra circular, ele foi ao hospital, e aí para reimplantar os dedos, né, o que acontece? O dedo anelar é $12.000 à época, né? E o dedo médio era $60.000 para ele reimplantar. Como ele não tinha dinheiro para os dois, ele abriu mão do dedo médio e ficou só com o dedo anelar, né? E o dedo médio dele foi para um aterro sanitário hospitalar, né? Então, ou seja, aí fica a pergunta, né, assim, então, ou seja, será que não tem que pensar o aspecto da saúde é só mesmo individual, né? Isso aqui, assim, na hora que a gente precisar do sistema de apoio amplo, né? E nós se eu tiver ouvido acesso, se eu tiver um problema, como que fica essa linha da nossa saúde, né? Então, são reflexões que a gente vai trazer, porque assim, o conceito ele não é simples, tá, pessoal? Ele não é simples por uma questão muito assim, singela. É que esse conceito, o que, o que acontece para a saúde e para a doença também, né? E aí, quando a gente traz para os alunos o seguinte, olha, que mesmo a saúde e a doença, pessoal, eles têm relação direta com o contexto da vida social, né, daquela comunidade daquela época, né? Então, assim, em determinados momentos, né, algo que era saúde para alguns, em determinado período histórico, já deixa de ser para o período histórico seguinte, né? Eu chamo a atenção, por exemplo, a dos saúde, a dos doenças, perdão, pessoal, que ficaram muito conhecidas no século XIX, no caso, a drapetomania e a desestesia etiópica, né? Essas doenças, pessoal, foram lançadas, né, por um médico na época, né, o Samuel Cartwright, em drapetomania e desestesia etiópica, voltadas aos escravos, né? Sul dos Estados Unidos, sabe, a região assim, do Mississippi, onde a população afrodescendente ainda padecia a situação, né, da guerra civil dos Estados Unidos, o capitalismo que estava se desenvolvendo, né? O capitalismo não mais com escravos, mas com trabalhadores, tá? Então, ou seja, mas aí voltando, né? Então, esse médico, nasceu tempo, né? E digamos assim, né, ele tirou isso de trás da orelha dele, né? Mas como ele era médico, então ninguém questionava, né? Ele diz o seguinte: olha,
que é a drapetomania? A drapetomania é uma enfermidade que acomete a cabeça do escravo e o que ela faz com ele? Vontade de fugir do cativeiro. Né? Então, ou seja, a pessoa é escravizada, né? Na senzala, ou o nome que tivesse à época, né? Era fugir dali, não era porque as condições de vida eram ruins, era porque era uma doença na cabeça dele, que era a drapetomania, né? E aí fazia com que o sujeito tivesse vontade de fugir. A outra doença é a desestesia etiópica, que era o quê? A pouca vontade ao trabalho, né? Então, ou seja, o escravo, né, ali, você não queria trabalhar, não era porque as condições eram ruins, o trabalho era pesado, nada disso. Era porque era uma doença mental que acometia a cabeça do sujeito e ele não queria trabalhar, né? E aí, imagine já vocês, né, qual que era a terapia para essa doença, né? A terapia para essa doença eram os castigos corporais. Né? Os castigos corporais eram a forma de poder fazer a pessoa voltar ao trabalho. Então, se o escravo fugia do trabalho, era só fazer terapia, que ele parava de fugir. Ah, ele não quer trabalhar. Faz a terapia e funciona, né? Como diz o outro, né? A pessoa volta a trabalhar, que é uma beleza, né? Então, ou seja, assim, você veja que essas questões, elas são questões que, assim, ficam muito claras, né? Em que medida? Que, assim, esse discurso de saúde, né? Essas duas doenças, perdão, à época, elas cabiam como uma luva para quem? Para a elite escravocrata norte-americana da época, justificar o quê? Os castigos corporais. E justificar o quê? A manutenção, né, da escravidão e a manutenção das próprias condições. Né? Justamente por quê? Porque você tinha ali o quê? Uma doença da cabeça. Né? Hoje, é claro que isso é um completo absurdo. Né? Porém, na época, isso serviu como justificativa para manter ali, né, as condições e a maneira de tratar os escravos. Isso tudo, pessoal, é o que a gente vai falando com os alunos, entendeu? Depois, no outro momento, né, na perspectiva, agora, começando mesmo a evolução do conceito, né, na perspectiva da pré-história, né, da humanidade, as comunidades primitivas, né? A perspectiva era mágico-religiosa, ou seja, o final de um saldo na sociedade pré-cristã, né? Havia a ideia de que a saúde tinha a ver com hábitos de higiene, mas também ainda mantendo a visão mágico-religiosa, né? Eles acreditavam que os deuses eram responsáveis por quê? Pela manutenção da saúde. Vai ser basicamente, né, com a figura do rapaz aí, quem é ele? O Hipócrates é que essa ideia de saúde atrelada à superstição, ela vai perder grande força. Né? Até a Antiguidade Clássica, com Hipócrates, se entendia que saúde e doença tinha a ver com o desígnio divino. O Hipócrates, por isso a menção dada a ele como o pai da medicina, vai ser o primeiro a dizer o seguinte, saúde e doença não tem nada, mais nada que ver com questão religiosa. Tem a ver com os fatores externos que influenciam o interior das pessoas. Né? E se é assim, é só a gente arrumar uma maneira de resolver essas perturbações que a gente consegue ali resolver o problema da saúde da doença. Não tem que ficar rezando, não tem que fazer uma série de coisas. Ele não era assim um ateu, tá, pessoal? O que eu quero dizer é o seguinte, é que o argumento era que tudo era divino, era deuses, né? Ele vai dizer assim, não, a pessoa pode ficar doente por uma coisa que ela comeu, ela pode ficar doente por estresse, ela pode ficar doente por uma série de coisas. É fato só que a explicação que ele dava para isso era pela teoria humoral, né? O moral, né, de humor, né? Humor, a gente fala assim, hoje, humor, a gente, né, quando fala assim, humor, a gente pensa assim, em stand-up de comedy, né? Graça, né? Riso, mas o humor também, pessoal, é líquido, né? E é curioso que é daí que vem esse conceito, né? Porque para o Hipócrates, existiria dentro de nós 4 líquidos, 4 humores corporais.
Se houvesse um desequilíbrio entre eles, a gente ficava ou com raiva, ou ficava com febre, ou ficava com alguma doença, ou ficava com depressão, né? Por conta desse desequilíbrio. Então, para ele, uma pessoa bem-humorada, né, era uma pessoa feliz. Então, entende a ideia do humor com o riso, a felicidade? É dessa época, da teoria humoral, né? E aí, assim, ele vai ser alguém que vai, então, atrás de ervas, por exemplo, assim, alguém que já foi ou em academia de musculação, ou foi em sala de fisioterapia, já deve ter visto o espaldar, né? O espaldar é uma invenção do Hipócrates. O espaldar, pessoal, se a gente estiver citalizando, imagina uma escada larga com bastões assim, porque acreditava que assim, se a saúde, a doença não é divina, então ela pode ser resolvida com a gente mesmo, então a gente tem condição de resolver usando artifícios para isso, né? Bom, vou dar uma avançada aqui, pessoal, porque eu queria chegar pelas 4 horas de hoje, né? Vai ser fato que na Revolução Industrial vão aparecer outras duas perspectivas, tá? A perspectiva sanitarista e essas duas perspectivas, basicamente, elas ajudaram a desenvolver, em parte, o conceito de saúde, né? Mas até então, né, saúde ainda, né, nessa perspectiva, até a perspectiva sanitarista, ela ainda era uma perspectiva que não entendia ainda a saúde sob o aspecto microbiológico, né? Vai ser basicamente só com o Louis Pasteur, que quando ele pega a invenção do Leeuwenhoek, é que ele vai desenvolver o paradigma biomédico, o efeito uma causa, né? Porque o que ele vai localizar? É que a pessoa fica doente. Até então, até o Pasteur, a pessoa acreditava, havia todo tipo de teoria, mas a teoria do germe, a teoria de que um ser invade o corpo e, em excesso, ele pode causar a doença. Vai ser o Louis Pasteur que vai localizar isso e que vai dizer o seguinte, olha, doença é o quê? É um bicho que ninguém via até então, um micro-organismo, um germe, que invade o corpo e, em excesso, ele ataca as defesas e deixa a pessoa doente. Olha, se é isso, então se eu arrumar uma substância que mata o sujeito, eu acabo com a doença. Então, por isso a ideia de um efeito, uma causa. Então, ele começa a desenvolver o quê? O antibiótico. O precursor dos antibióticos é com o Louis Pasteur. Porque até então ninguém imaginava que era isso, né? Foi só quando ele demonstrou por meio do microscópio que ocorre esse tipo de situação, né? Só que, assim, bem, a guerra vou resumir bem, tá, pessoal? Na época da Revolução Industrial, né? 1 e 2, né? A Revolução Industrial na primeira fase, na segunda fase, porque basicamente só no século XX é que essa visão ela vai se ampliar. Até porque o que acontece? A visão do paradigma biomédico ela era muito medicamentosa apenas, né? Então, vocês vejam o seguinte, fica doente, vai para o hospital, lhe é dado antibiótico, ele toma alguns dias e fica melhor, mas ele volta para casa, para o mesmo lugar onde ele pegou a mesma bactéria, então ele pega ela de novo, aí volta, e aí fica aquele ciclo vicioso, né? Então, ou seja, embora foi um paradigma importante, ainda é um paradigma importante, mas ele acabou não sendo o único, porque assim, e para o cara parar de pegar o germe, como é que faz? Tem que ver assim, quais as condições de trabalho que ele tem, quais as condições de vida e aonde que ele mora, né? É por isso que no século XX a gente vai ter a ampliação desse tipo de conceito que é trazido pelo OMS e que a gente expressa aos alunos da seguinte forma, né, que o que é saúde? Pelo OMS hoje é um estado completo, um estado completo, né, de bem-estar físico, mental e social, não constituindo apenas a ausência de doenças, né? A pessoa, ela pode ter uma doença, mas se ela tem um completo bem-estar físico, mental e social, ou seja, é a mente, né? É o corpo, mas é o social, porque não sou eu sozinho, se há um equilíbrio, né, nessas 3 dimensões, e não apenas a ausência de doenças, o que acontece? A gente pode considerar ali a questão da saúde, né? E aí, pessoal, considerando isso, né, o que acontece?
é que a gente entra com os alunos para falar sobre saúde, atividade física e exercício físico, né? E aí a gente, de novo, a pessoa traz questões norteadoras, né? Será que atividade física e exercício físico são sinônimos, né? Será que uma coisa é a mesma coisa que a outra, né? E aí é quando a gente então traz os conceitos, né? Porque inicialmente eu não falo que sim, é a mesma coisa, né? A gente desbande de vez, né? Aquele aluno que chega para nós assim com uma coisa assim, o médico me deu um atestado aqui, falou que eu não posso fazer atividade física, né? Aí eu falo para os alunos assim, olha, se ele falou isso mesmo, então já pede ele, assim, uma aposentadoria por invalidez, porque o que acontece? Se você não pode fazer atividade física, você não é nem para estar aqui na minha frente, digamos. Porque o que é atividade física? É qualquer movimento corporal produzido pelos músculos e que aumenta o gasto energético acima dos níveis de repouso. Então, o que nós temos? Tudo que se eleva ao nível de repouso é atividade física. Então, eu falo com os alunos assim, vocês estão sentados aqui agora, é atividade física. Por exemplo, a noite toda você rolou na cama, porque tem a apneia do sono, ou porque comeu demais, aquilo fez mal, deu refluxo. Então, a pessoa ficou rodando, fazendo repouso. Isso é o repouso. O que aumentar disso é a atividade física. Então, eu até explico aos alunos assim, por isso que às vezes a pessoa acorda cansada, e dormiu e acordou cansada. Mas por que ela acorda cansada? Porque às vezes a pessoa ela dormiu, mas ficou fazendo atividade física na cama direto, né? E exercício físico? Aí já é uma outra questão. Já ele é uma atividade física? Também é. Ele se eleva do repouso. Mas a grande questão, sua especificidade, é que ele é uma atividade planejada, repetitiva, que visa melhorar a manutenção de um ou mais componentes da aptidão física, né? Então, eu trabalho com os alunos assim, né? Mostro essa imagem. Aqui o slide já revela, né? Isso aqui é o repouso, né? E aí, em sequência, nós temos, né? Jogar xadrez. Aí eu pergunto, atividade física ou exercício físico, né? Aí, assim, alguns nem se atêm de que é atividade física, né? Há uma visão, inclusive, né, que eu falo com eles, de que, assim, há uma associação, muitas vezes, assim, de que xadrez é cabeça e futebol é corpo, né? Como se houvesse essa separação, né? E não ocorre a eles que, na verdade, sim, tudo bem, há uma preponderância, mas no futebol tem atividade intelectual envolvida e no xadrez tem, claro, atividade física envolvida, que você eleva ao estar sentado, ao estar pensando, ao estar mexendo nas peças, você já está em atividade física. Que é uma atividade própria do CrossFit, por exemplo, é exercício físico. Já estudar é atividade física. Lavar vasilha é atividade física. Fazer alongamento, aí já é exercício físico. A intenção aqui é melhorar a flexibilidade, né? E até os exemplos do cotidiano. Namorar é atividade física ou exercício físico, né? É uma atividade física. Até namorar é atividade física. E aí chama atenção para eles. Não podemos olhar só a atividade em si, pessoal, para dizer se é atividade física ou exercício físico. Tem que olhar o interesse e o objetivo dessa atividade. Então, por exemplo, uma atividade igual a caminhada aí em tela à esquerda de vocês, que a mulher de boné azul está fazendo, é exercício físico, que é melhorar algum parâmetro fisiológico, né? Batida do coração, resistência. Agora, o menino que vai para a escola levando sua mochila, é exercício físico? Não. É uma atividade física. Porque para ser exercício físico tem que ser uma atividade planejada com o objetivo de melhoria de algum parâmetro. O menino da escola pode transformar isso em exercício físico? Pode. Se ele andar dentro de uma intensidade tal, se ele tiver um objetivo, né, manter o peso, perder o peso. Então, ou seja, eu não posso andar em qualquer velocidade, eu não posso andar descompromissadamente, eu tenho que andar com o objetivo na cabeça, né? Agora, né, para ser ali o exercício físico, né? E aí entra para nós o seguinte, então como é que, pensando isso, que maneira que a gente tem
de poder fazer essa demonstração, essa aferição, né? E a gente tem, né, por que pareça, tá, pessoal? Embora a gente tenha uma grande acesso ao conhecimento hoje, boa parte dos estudantes de ensino médio, primeiro ano, não sabem como fazer a medição do batimento cardíaco, né? A maioria, assim, quando acha o batimento pela primeira vez, fica até surpreso, né, quando faz aqui na região do pescoço, na carótida, né? Ou na artéria radial, no pulso, fica surpreso ali com os batimentos ali no seu desenrolar, né? E aí, claro que a gente cita também que existem formas de aferição por via de equipamentos, né? Agora, a aferição manual, ela acaba sendo a aferição mais precisa do que de equipamentos, né? E a gente explica a eles assim, olha, como é frequência cardíaca, ela mantém-se, né? Ela é frequente, mantém-se dentro de um período, a gente não precisa ficar contando, porque eu falo para eles que assim, o valor que a gente acha é o valor por minuto. Então a gente não precisa ficar um minuto contando quantas vezes o coração bateu, colocando o indicador e o dedo médio no pescoço, né? A gente pode fazer a contagem de 6 segundos, de 10 multiplica por 6, ou de 15 por 4, ou de 30 por 2, né? E a gente acha o parâmetro. E aí, pessoal, eu trago essa tabela para eles, né? E aí, ou seja, é o elemento que aí eu destrato aqui para vocês que o que é mais próximo da idade dos alunos, tá? Que é o batimento cardíaco, né? E, ou seja, não é só mostrar essa tabela, mas mostrar e falar coisa seguinte relação, né? Que é o quê, né? Independente do número, o que a gente observa aqui? É que nessa tabela, o que a gente vê? Seja homem, seja mulher. Quanto mais próximo ou abaixo de 60, o batimento é excelente. E quanto mais perto de 100 ou além dele, o batimento ele é péssimo, né? Então, tendo no repouso um batimento baixo é bom, tendo batimento alto é ruim, né? Só que aí eu falo para eles assim, ó, a gente vai entender depois o porquê disso, né? Mas no momento é só entender essa relação. E é quando é o momento, pessoas, que é interessante, que a gente consegue até, isso eu já consegui fazer em algumas aulas minhas, auxiliando até alguns alunos, até procurarem médico, né? Porque assim, tem aluno que vai lá, faz a mensuração e acha 120, né? O aluno que tinha que estar a 60, 66, está 120 sentado, te olhando, né? E aí, ou seja, você já quase passa a mão para ligar para a ambulância, né, para levar a pessoa para o hospital, porque é um batimento altíssimo, né? É muito alto, né? Isso tem uma razão, só que a gente entra em detalhes. Então depois de feito dentro de sala essa exposição e essa vivência, né, com mensuração do batimento, contando no relógio, a gente parte, pessoal, para a vivência em aula, né? Vivência essa que se estende também na aula seguinte. E qual que é essa vivência, né? Aqui tem um modelo, tá, pessoal, da atividade, que eu realizo com os alunos, que é o quê, né? O aluno ele tem que realizar 3 atividades diferentes na aula, sendo que uma delas é o repouso. E como que a gente mede o repouso, né? Aí eu falo com eles assim, gente, o repouso a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que a gente arruma uns colchonetezinhos, né? Faz duplas, né? O aluno se deita no chão mesmo, espera 5 minutos e a gente faz a mensuração do batimento, né? E acha um valor tal, né? Depois o colega faz com o outro colega, né? Mas justamente o quê? A gente vai mostrar depois para eles que isso tem uma relação importante nos próximos passos da nossa aula, né? Mas o principal é tentar ver, na situação que o aluno se encontra, qual que é o caso dele aqui. É aqui, por exemplo, que eu já achei 2 alunos com batimento altíssimo, uma foi para o cardiologista e outra foi para o médico e descobriu que estava com anemia. Descobriu que estava com anemia por quê? O batimento dela estava 120. Né? E por que o batimento dela estava 120? Estava 120 porque ela tinha anemia, né? As reservas de ferritina estavam baixas. Quando a reserva de ferritina está baixa, há menos hemoglobinas, né? Para poder fazer o transporte do sangue. E aí isso tem por custo o quê? Né? Um aumento do batimento, né? Porque você tem menos hemoglobina, porque não tendo ferro, né? Você não tem ali como
o oxigênio se inserir nele, né? Tem a hemoglobina e dentro dela tem o ferro. É ele que faz a ligação. Se a pessoa tem baixa reserva de ferro, ela tem menos hemoglobinas para transportar o oxigênio. Se ela tem menos hemoglobinas, o que o corpo faz? Ele aumenta os batimentos para dar conta disso, né? Então, ou seja, a pessoa com um batimento de 60, ela vai a 120 fácil. Por quê? Porque o corpo precisa faz de tudo para tentar manter o sujeito vivo. Então, o que, que ele faz? Ele pega e aumenta os batimentos. Então, tem meninas... o Alan aqui preocupante. Sim, então, por exemplo, tem uma aula, pessoal, que inclusive ajudou alguns... A aula nossa, tá? Que ajuda alguns alunos a poderem ter um cuidado maior com a saúde. Essa menina achou que ela tinha problema cardíaco. Ela foi no médico, fez exame, a ferritina está baixa, né? E ferritina baixa, pessoal, não recupera só com alimentação, não. As pessoas às vezes têm que ir no hospital, tomar aquelas bolsas de sangue, de ferro, né, um conjunto de vezes para estabelecer essa reserva de ferro. Depois que ela está reconstituída no sangue, aí a pessoa tenta manter aquilo com a alimentação. Né? Então, ou seja, uma aula como esta, pessoal, a gente consegue dar um auxílio já imediato ao nosso aluno. Né? Aí a pergunta que fica assim, e as outras atividades, o que, que a gente faz? O que eu faço em aula? Aí é um momento, pessoal, onde eu abro por interesse. Olha, o que vocês podem fazer assim, ó? Vamos supor, ler um livro, né? Qual o batimento cardíaco para ler um livro? Alguém vai ler o livro. Jogando xadrez, duas pessoas vão jogar xadrez, e aí depois jogam 5 minutinhos e mede o batimento. Uma pessoa que vai jogar bola, né? Uma pessoa que vai fazer voleibol, uma roda de vôlei, ou vai jogar mesmo voleibol, né? Ou seja, pular corda, fazer uma corrida, tudo, assim, tem que fazer alguma coisa, subir escada. Então, ele foi para uma sala subir e descer a escada, né? E aí mediu o batimento. Né? E aí a gente começa nessa aula, e na aula seguinte a gente dá continuidade a isso. Os alunos vão com essa folha que vocês estão vendo aqui, e eles vão medindo ali os batimentos. Tá? E depois a gente faz uma comparação nas aulas. Pra vocês terem uma ideia, tiveram momentos, por exemplo, eu estava jogando xadrez, que o batimento da pessoa estava igual ao batimento de quem estava jogando vôlei. Estava com 130. Né? Então foi uma coisa assim, olha, não necessariamente porque a pessoa às vezes está muito parada, que o batimento ele não pode se alterar. Tá? Aqui, pessoal, a gente entra na aula 2, que também são de 2 a 4 horas, está errado o slide aí, onde a gente procura trazer para os alunos uma compreensão sobre o aspecto dos termos, né? Aeróbio e anaeróbio, que muitas vezes se ouve bastante. Né? E aí, para essa aula também, tá, pessoal? Eu utilizo um relatório, que vocês veem aí, tá? E aí, cada passo da aula é um momento de resposta a esses relatórios, né? Aí você me pergunta assim, você usa sempre relatório? Não, a gente vai variando, né? Não é todos os, você tem 40 dias de aula na semana, são 40 dias que você usa relatório, não. Até porque, como eu disse, né, a segunda aula em sequência, geralmente ela é toda prática, a gente trabalha com materiais de aula ali, né? Mas, na verdade, pessoal, o que a gente procura é trabalhar sobre a bioenergética do corpo, né? Aqui eu vou tentar passar assim, bem mais rápido, né? Mas, assim, mostrando aos alunos que, assim, existem atividades físicas e exercícios físicos que têm um caráter mais aeróbio e outros que têm um caráter mais anaeróbio, né? Vocês acho que devem ter estudado já fisiologia do exercício, isso eu acho que o Alan falou, checkmate, né? Eu até brinquei na aula, o Alan, foi o seguinte, que assim, o aluno que estava com 130 lá, às vezes estava tomando um cheque pastor ali, ficou com raiva, o batimento acelerou, né? Então, por isso que o batimento acabou se descompensando, ficando a 130, né? Enfim. Né? Mas é assim, aí uma questão de aula importante, tá, pessoal, que eu coloco para os alunos. E aí, pessoal, sempre isso, tá, gente? Assim, inclusive, assim, já dando uma sugestão também, né? Se algum dia vocês forem fazer algum concurso que tem que dar uma aula, ou para uma banca, ou para uma turma, né? Sempre pensar o seguinte, tá, pessoal? Uma aula, ela não é assim palestra, né? Estritamente. Ela é uma aula, tem que ter pergunta, né? Então você tem que se imaginar perguntas, né, que possam comparecer na sua exposição
e forma de você chegar à resposta a elas, né? Você veja, por exemplo, assim, que é muito comum a gente dizer o seguinte, ó, a energia, os alimentos dão energia para o corpo, certo? Certo. Isso, assim, está correto. Porém, assim, só que é uma informação ainda precária, que não reflete ainda a dinâmica da bioenergética do corpo, né? Por conta de quê? Né? Eu pergunto aos alunos, os alimentos fornecem diretamente energia para a realização de atividade? A maioria responde que sim, né? Que sim. Né? Porém, o que a gente tem? Na verdade, não é diretamente. Na verdade, os alimentos, eles geram energia para o ATP, e o ATP é que joga energia para o movimento humano. Então, o ATP é como se fosse a nossa bateria, né? A bateria que recarrega, que é recarregada para que possa a gente realizar qualquer tipo de ação. O simples fato de estar parado, estar ouvindo, estar sentado, isso tudo tem o quê? A dinâmica de... e aí, assim, claro que a gente não entra na bioquímica da coisa, mas tem que minimamente explicar aos alunos o que é esse ATP e que o fosfato ele é quebrado para que ele libere energia para o movimento humano, e depois esse fosfato ele volta ao ATP, até então ele virou ADP, né? Ele volta depois para virar ATP pela energia vinda dos alimentos, das reservas de açúcar e gorduras que temos no corpo. Né? Então, basicamente, esse é o movimento. Né? E a grande questão é o quê? O que são essas fontes anaeróbias e aeróbias, que a gente fala com os alunos? Elas são fontes, pessoal, apenas para dizer o seguinte, como que essa bateria vai ser recarregada? Eu vou recarregar ela com oxigênio ou sem oxigênio? Né? E é claro, né, o que vai determinar isso? Se ela é aeróbia ou anaeróbia? Né? A outra pergunta, assim, o que determina, gente, para o meu corpo retirar das reservas de energia para recarregar o ATP? Aerobiamente ou anaerobiamente? O que determina? Né? Eu vou perguntando a eles, né? Aí, assim, nesse momento a pessoa até que não fala muito não, né? E é o que eu digo a eles, assim, basicamente, não é a vontade própria nossa, não é nem o corpo que determina. Quem determina é o que acontece fora do corpo. É a demanda que você precisa de intensidade e de duração. Quanto maior a intensidade, menor a duração, é pela via anaeróbia. E quanto maior a duração e menor a intensidade, é pela via aeróbia, com a presença de oxigênio. E é nesse momento, pessoal, que eu trago com os alunos, que eles a pergunta, né, a fosfocreatina. A creatina que todo mundo toma hoje, né? O que é a creatina? Né? O que o pessoal toma creatina para malhar, professor? E aí é quando a gente entra nesse ponto. Assim, o sistema sem oxigênio, o anaeróbio, ele tem dois momentos. Né? Um que é alático, que não produz ácido lático, e o outro que produz. O que produz o ácido lático é aquele que utiliza a fosfocreatina. É para intensidade né, muito grande, muito né, de grande magnitude, mas com até 30 segundos de tempo. Então, por exemplo, a corrida de 100 metros, né, igual o Usain Bolt, né, 200 metros, a musculação, que você faz 10 repetições, né, isso tudo se vale principalmente da fosfocreatina, né, porque é ela que consegue gerar maior energia num curto espaço de tempo. Né. E por que a pessoa então toma creatina? Justamente para não entrar nesta outra fase aqui, né? Deixa eu localizar aqui, que é na a, a via anaeróbia lática, que é o quê? A produção de ácido lático, né? E por quê? Porque se entrar nessa zona, a fadiga ela acontece mais rapidamente. Mas antes que a gente vá a isso, né, a gente também explica aos alunos assim, já viu que quando você corre para pegar o ônibus, vamos supor, chegou no ponto, você olhou para o ônibus, viu que está lá e você assim, bom, tem que correr, senão eu vou perder o ônibus. Aí quando você está correndo, está tudo de boa. Quando você chega lá, aí você começa a ficar com hiperventilação, né? Ou seja, ofegante, fica ali transpirando, né?
bufando, que o pessoal fala, né? Por que que é isso, né? Isso não é porque você está destreinado, não é porque você é fraco, isso é a própria fisiologia do corpo, né? Isso é o quê? Como você, para fazer essa atividade, não usou nos músculos exigidos oxigênio, você deixou de usar, porque precisava que fosse intenso e rápido, quando você para, o corpo utiliza o oxigênio para repor as reservas que foram perdidas. Por isso que a gente fica ofegante. É o que a gente chama de consumo excessivo de oxigênio pós-exercício. Por isso que a gente fica ofegante, né? Você pode ser o melhor atleta, você pode ser o Usain Bolt, chegar lá na roleta do ônibus, os dois, tá, que o Usain Bolt chega primeiro, a gente chega depois, os dois vão estar ali ofegantes. Ué, mas ele não é o mais rápido do mundo, é bem treinado? Porque isso não é uma questão de destreino, não é que você é fora de forma. É porque o corpo ele se vale disso para poder, com o oxigênio, restituir as reservas de fósforo e creatina que foram perdidas, né? Elas se separaram, geraram energia, elas têm que ser recompostas. Elas são recompostas pela via do oxigênio, né? Já a via do ácido lático já é aquela quando sua atividade é além de 30 segundos e você ainda persiste em alta intensidade, né? São atividades, né, de 30 minutos, de 30 segundos a 1 minuto e meio, e são atividades que formam ali, usam a glicose, que vai se transformar. Aí, tipo assim, não tem como a gente não comentar, tá, pessoal? A glicose que se transforma em duas moléculas de piruvato, depois uma se transforma em energia e a outra se transforma em ácido lático, né? Mas aí fica a pergunta, né? E o ácido lático, qual que é a questão dele? O ácido lático, ele é uma substância que ela é produzida, na verdade, pessoal, assim, ela não é um defeito do corpo, não. Ela é uma forma do corpo se autorregular. Quando você faz atividade muito intensa, se você continua, pode ser que estruturalmente o corpo não resista. As fibras musculares todas se arrebentem, né? Mesmo você querendo ir, né? Então, o que o corpo faz? Ele produz o ácido lático para gerar uma acidez na região, reduzir a capacidade de energia para justamente você parar, né? É isso que é ser interessante, né? É uma sabedoria do corpo, né? Aquele que ele produz é justamente não porque é ruim, é a maneira de te fazer parar. Para quê? Porque senão você pode romper tudo, elas como tudo, né, pessoal? A gente pega um carro, quem tem carro, moto, né? Tem lá no velocímetro as rotações, né? E tem aquela parte em vermelho, né? Ou seja, naquela parte ali, se o carro ou moto estiver em alta rotação, estruturalmente, o motor funde, superaquece e começa a fundir as peças, né? No nosso caso, é um raciocínio similar, mas também eu trago para eles uma vivência de vida. Por exemplo, já foram no mercado, carregar aquelas sacolas, né, de mercado? Já viu aquele momento que você está assim, chegando em casa, querendo abrir o portão e não acha a chave no bolso, e assim, a mão começa a queimar, dá aquela queimação na mão. O que é essa queimação? É o ácido lático. O ácido lático, ele se acumula nas mãos, e quando você está segurando com força, ele fica retido ali pela contração dos músculos dos dedos, né? E fica ali retido o ácido lático. Então, até quando você solta a sacola, ele até dá aquela relaxada, aquela aliviada, né? Porque ele vai correndo pela corrente sanguínea. Isso é uma forma de mostrar ao aluno qual que é um dos efeitos ali do ácido lático, né? Que também ele, né, após que a gente faz uma atividade assim de mais de 1 minuto e meio, né, a gente também vai hiperventilar, mas justamente além de... Depois, tá, meu filho? Que é Sussão? Isso. Depois você fala, tá? O que é Sussão? Pronto, ó. Senta lá agora, tá bom? Mamãe. Em casa é assim mesmo, né? Só para explicar, pessoal, assim, o pessoal está ouvindo ao fundo, né? Eu tenho assim, um filho, né, que tem um transtorno do espectro autista. Então, por isso que ele já é um rapaz de 14 anos, mas pela voz que vocês devem ter ouvido, né? Você vê que não é uma fala até né, própria da idade, né? É uma fala ainda mais infantil, digamos assim, mas ele já é um rapaz, né? Por conta mesmo do transtorno, né? Então, por isso eu estou na pós-graduação em atividade física
para pessoas com deficiência, né? Mas vamos lá então, pessoal. E aí a gente entra nas vias aeróbias, né? Onde o que a gente explica é o seguinte: quando a gente precisa continuar uma atividade, a gente reduz a intensidade, mas consegue fazer ela não mais por minutos, mas faz por horas, né? Porque não vai ter ali mais a produção desse ácido lático, que é o que faz a gente fadigar muito rapidamente na atividade física, né? E aí fica a pergunta assim, e aí que a gente retorna para falar com os alunos: olha, seja para a própria via aeróbia, né? O oxigênio é importante, mas a gente viu que na via anaeróbia ele também é importante, porque sempre ao final dela, a gente sempre respira mais para poder o oxigênio remover ácido lático e restabelecer as reservas de fosfocreatina e de glicogênio muscular que foram destruídas, né? Então, o oxigênio ele é um elemento de quê? De você ver qual que é a capacidade física de uma pessoa. E é que a gente começa a falar com os alunos o quê? Que existe uma coisa chamada VO2 máximo, que é o quê? Que é o volume de oxigênio que eu consigo respirar, transportar e usar, né? Porque muitas vezes o aluno acha o seguinte, que o que ele respira, ele usa tudo, né? Não, na verdade, quando a gente respira oxigênio, a gente devolve também oxigênio e também gás carbônico, né? É só quando a atividade é mais intensa que a gente começa a respirar mais e dentro dos músculos usar mais o nosso oxigênio inspirado, né? E aí, pessoal, que esse VO2 ele é algo que a gente consegue hoje traduzir em números, né? Por meio de testes ou de contas, né? Aí eu falo coisas assim, bom, se ninguém entendeu direito, vai entender agora. Imagina o seguinte, para alguém que é um ciclista e precisa fazer o ciclismo a 32 km por hora, ele tem que ter um VO2 de 56. Se tiver um VO2 de 56 a menor, ele vai conseguir? Ele vai cansar mais rápido e não consegue executar toda a sua atividade, né? Para dançar, eu tenho que ter um VO2 tal. Para limpar a casa, tem que ter um VO2 12. Aí eu pergunto assim, professor, o que é esse 12? Significa o quê? Que cada quilo do meu corpo consome 12 mililitros de oxigênio. Pega cada quilozinho do seu corpo, 12 mililitros de oxigênio. É isso. Mas o VO2 não é usado só para a parte esportiva. Também para o profissional, igual, por exemplo, nessa tabela aí, eu falo assim, mas você quer ser um bombeiro, né? Um bombeiro que consegue atuar bem na sua função, bombeiro que eu falo bombeiro, né, não hidráulico, bombeiro que faz os socorros, né? Um bombeiro tem que ter um VO2 de 42. Se ele tiver um VO2 abaixo disso, ele vai conseguir subir uma escada, ele vai conseguir mergulhar num lago para tirar uma pessoa, ele vai conseguir subir no prédio, apagar incêndio, não vai conseguir nada disso. Por isso que você vê, assim, você na cidade de vocês, assim, se alguém é fora de Juiz de Fora, mas que Juiz de Fora, a gente tem o corpo de bombeiro, e todo dia você vê a pessoa correndo na beira do rio, né? Por quê? Porque tem que se exercitar para manter a sua capacidade, né? E aí, pessoal, eu trago aos alunos, né, considerando a idade, né, qual que mais ou menos por gênero e idade, né, como eu falei, geralmente tem que ser o VO2 de uma pessoa, né? Aqui ali foi o masculino, esse é o feminino, e aqui na idade que importa para eles, entendeu? E foi a coisa, tá vendo? Assim, isso aqui não é para ser, digamos assim, né? Peguem a faixa irregular, né? A gente tem que estar minimamente nessa faixa aí, vocês, né? O público masculino de 40, o VO2 tem que ser de 40 ou próximo de 40, o feminino de 31 ou mais. É só a excelência, né, ou mais ou próximo a isso, talvez seja mais o elemento físico esportivo, né? Mas assim, se a gente tiver com o VO2 muito abaixo, a gente se cansa mais rápido e tudo mais, né? Então vamos lá assim, qual que é a proposta da aula, né? Essa é uma aula, pessoal, que eu trabalho com esses 3 materiais de aula aí, que vocês veem, tá? O primeiro material, que eu falo com eles que o VO2 a gente consegue saber por meio de teste, tá? Então, assim, na aula eu realizo, assim, basicamente 3 tipos de teste. 2 tipos de teste e um cálculo, né? Tem o teste do banco de McArdle, que é aquele teste que a pessoa sobe, né? No caso, lá a gente tem um degrau de 40 centímetros. Ela tem que subir e descer a um determinado ritmo, né? Regulado por um metrônomo, né? Que faz aquele barulho assim, tic, 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 né? Aquele barulhinho assim, né?
ia ter que pisar nesse ritmo. E ao final de 3 minutos, a gente marca o batimento, joga numa fórmula. Essa fórmula, ela está aqui, tá, pessoal? É esse teste mais à esquerda da tela, tá vendo? Tem 2 retângulos ali embaixo, tá assim, homem e mulher. Basicamente, ao final disso aí, a gente mede o batimento e a pessoa, ela realiza esse teste. É um teste, pessoal, quase submáximo. A pessoa fica bem, acabou no 3º minuto, a pessoa, como a gente fala, está com a perna doce. Por isso que eu faço em aula, 2 opções. O pessoal pode fazer isso, ou pode fazer um teste de caminhada, que é o quê? É uma caminhada de 1.200 metros. A nossa quadra tem 40 metros, então se a pessoa fizer, se a pessoa fizer 30 vezes indo e cruzando a quadra 30 vezes, ela consegue perfazer os 1.200 metros, né? Porque ela precisa só andar na velocidade que ela conseguir, depois jogar assim nessa fórmula aí, a idade, tempo, inclusive assim, considerando os nossos alunos, tá, pessoal? Isso são fórmulas algébricas que eles já estão acostumados, então, ou seja, aqui a gente tem um elemento da educação física junto com a matemática, e tem aluno que tem dificuldade, a gente acaba, inclusive, ajudando, né? Porque às vezes fica aquela dúvida assim, o que eu vou... Como é que faz essa conta aqui, né? A gente relembra eles, né, que primeiro se faz o que está dentro dos parênteses, né, que são as multiplicações, divisões, e depois, na ordem que aparece, você faz a soma e a subtração, né? E aí chegam os valores, né? E também, pessoal, a gente tem uma fórmula que a gente pode utilizar, que é a equação do VO2 sem exercício, tá? Essa fórmula aqui tem mais explicações como que aplica ela, mas assim, eu não vou estender aqui, pessoal, porque eu queria chegar nas 2 últimas aulas, que vocês vão ver que essa aula é um todo articulado, entendeu? Então, ele faz um desses 3 trabalhos, tá certo? Ele faz um desses 3, um é mais extenuante, o outro é menos, e o outro, assim, se a pessoa não pode naquele dia realizar nada, né? Ela faz esse daqui, que é só fazer conta, e acha minimamente qual que é o seu VO2, né? Eu te falo assim, por experiência, que o do meio aqui, o da caminhada, onde está essa quadra aqui, é o que mais, assim, dá um pouco de problema, sabe por quê? Como são muitas idas e vindas, eu acho que o pessoal perde a conta, e aí, ou seja, ele acha que andou 30 vezes, foi e voltou, e na verdade foi, às vezes, 28. E aí, na fórmula, quando jogar, vai dar o quê? Vai dar um resultado alto, né? Vai dar gente com VO2 de 60, 70, né? Aí, ou seja, não é bem isso, né? Aí, quando é assim, a gente pede para usar esse daqui e comparar, entendeu? Porque quando dá muito alto, aí não dá muito certo, né? Aí, pessoal, na aula 3, que são de 2 a 4 aulas, a gente vai trabalhar o quê? Pensa o seguinte, na primeira aula, a gente trabalhou o batimento cardíaco, como é que mede. Na segunda aula, a gente trabalhou a relação do aeróbio anaeróbio e o VO2 máximo. E na aula 3, a gente traz novamente a questão do batimento, só que agora olhando a questão das zonas de treinamento, que é o que vai ajudar os alunos a explicar a questão do emagrecimento ou perda de peso, manutenção do peso, que a gente consegue fazer ali considerando as zonas de treinamento, né? Então, aqui, pessoal, é um outro relatório, só vou mostrar a vocês, que eu utilizo nas aulas, né? E aí, em sequência, a gente trabalha com os alunos o seguinte, porque assim, eles têm a visão, depois que aprende sobre batimento, né? Batimento deu 180, deu 120, 140, né? Quando a gente fala coisas assim, olha, assim como o velocímetro de um carro, o batimento ele não bate absurdamente, né? Ele não bate infinitamente, ele tem um limite. E no nosso caso, o limite, a relação que se estabeleceu é uma relação com a idade, né? Isso explica o quê? Quanto mais velho a gente é, menor é a nossa frequência máxima. É por isso que um rapaz de 20 anos, que nessa fórmula ele vai dar batimento de 200, se ele treina, né, ele tem mais capacidade de se movimentar, de correr, né, uma distância, do que um idoso de 60 anos, cujo batimento aí vai ser o quê? 160. Quer dizer, o cara tem um limite de 200.
o outro 160, nesse caso, explica por que se essas duas pessoas forem fisicamente ativas, né, por que o batimento, que o idoso não consegue a mesma performance que, às vezes, um rapaz também treinado, né? Mas também falei com ele assim, olha, isso não significa que só a idade é um determinante. Porque, por exemplo, eles fizeram uma experiência uma vez de um rapaz que trabalha em escritório, o rapaz tinha 25 anos, mas já estava obeso, parado, não fazia nada. E pegaram um senhor de 60 anos que era corredor de corridas de rua, né? Botaram os dois na esteira e aí chegaram à seguinte condição. O senhor, tem um vigor, né, do rapaz de 25, o rapaz de 25 tem o vigor de um homem de 60 anos sedentário, né? Isso porque, embora a atividade física não faz aumentar o limite, o que ela faz é o quê? É você evitar de chegar no limite. Você, pessoa, um senhor de 60 anos, que o VO2 é de 160, se ele treinar, se ele correr, ele evita de chegar no limite dele. Agora, se um rapaz de 20 anos que vai ter o de 200, se ele está fora de forma, obeso, né, não faz nada, se ele for caminhar, ele vai chegar rapidinho aos 200 e vai ter que parar, porque não sustenta ficar no limite, né, dele por muito tempo, né? E aí, a ponta oposta aqui é a frequência de repouso, que a gente resgata, né, do que a gente falou na última aula, né? 5 minutos, deitado, médio batimento. E aí a gente traz para os alunos o seguinte, que dependendo em que faixa o nosso batimento estiver, a gente pode gastar mais gorduras ou mais carboidratos, né? E aí, assim, só para adiantar e encurtar o assunto, pessoal, eu falo basicamente sobre cada uma dessas zonas, né? Mas a zona que mais interessa todo mundo é qual? É a zona lipolítica, né? E aí fica a pergunta, uai, então a gente tem como calcular, que aí responda aquela pergunta, né? A professora, o que faz, então, o que a gente tem que fazer para emagrecer? Eu digo o seguinte, não é tanto a atividade, mas em que intensidade essa atividade induza você para você gastar mais gorduras do que carboidratos, no caso, ficar na zona lipolítica, né? A gente trabalha com essa fórmula aqui, tá, pessoal? Que é uma conhecida nossa, ou que será uma conhecida nossa, né? Se alguém já não passou por isso no curso. E a gente chega ao seguinte, né? Que sabendo o batimento de repouso como é que fala? E o batimento máximo, considerando a idade, a gente consegue pegar, nesse caso aqui, uma pessoa de 24 anos, com um batimento máximo de 196 e um repouso de 60, ele vai ter o quê? Que o batimento mínimo dele tem que ser 141 e o máximo 155. Para quê? Para que ele fique na zona dele lipolítica por pelo menos 5 minutos. Né? Ficando nessa zona, ele consegue né, fazer um consumo maior de gordura. Mas sempre explicamos aos alunos, né? Gordura, pessoal, a gente perde a todo momento. Tá? A grande questão é que mais intensivamente, seu João, depois eu disponibilizo. Pode deixar. O que eu quero dizer? Que, desculpa, se eu olhei para cá, o box de mensagem, a gente sempre vai estar gastando os dois, que é o carboidrato e gordura. Mas, quando a gente faz uma atividade dentro da zona lipolítica, a gente intensifica que o gasto de gordura naquele momento seja maior do que o de carboidrato. E aqui tem esse trabalho, pessoal, eu não printei ele em partes menores agora que eu estou vendo, mas esse trabalho é o quê? Eu printei sim, eu acho que eu só coloquei na ordem errada. O trabalho em aula é o seguinte, cada um faz as suas contas e acha o quê? Qual que é a sua zona de 60% a 70% do batimento máximo, né? Então, vamos supor, eu fiz as minhas contas lá e cheguei ao quê? Cheguei que meu batimento tem que ser, sei lá, de 132 a 148. Vamos supor, o aluno chegou a isso. Aí, qual que é a próxima proposta? É o seguinte, o aluno, a gente tem umas 2 bicicletas ergométricas lá, tá, pessoal? Mas quando a gente não tinha, eu usava só o que? A quadra. A gente colocava os alunos para caminhar 5 minutos, caminhou, médio batimento. Depois, o trotar, aquela corridinha assim, né, mais lenta, trota 5 minutos e médio batimento.
E por fim o cara corre. Aí mede o batimento e marca. E aí, o que a gente fala coisa assim, ó, das 3 atividades, qual que você ficou na sua zona política? Para o aluno fazer essa comparação para ele, entendeu? Que eu acho que esse que é o elemento principal. Ele fazer ali, para ele ver assim, a sua relação, né? Porque isso respeita, inclusive, a individualidade biológica. Porque, às vezes, para alguns, caminhar, às vezes a pessoa está tão fora de forma, que caminhar faz ela chegar na zona de política dele. Então, ele pode caminhar por um tempo, fazer aquilo ali. Não, para uns não. Para uns o trotar já é suficiente. Para outros não, já tem que correr mesmo. Tá? Bom, se alguém tiver dúvida do que é trotar e correr, pessoal, conceitualmente é mais ou menos assim. Trote é de 120 a 140 passadas por minuto. Que é aquela corridinha assim, né? Acima de 140 já é corrida mesmo. Ou seja, quando você dá 140 passadas ou mais durante um minuto. Tá? Isso, pessoal, é essa aula. Os alunos, cada um faz o seu papel, tá? Mas esse papel, pessoal, ele não é abandonado, não. O que a gente faz? Na aula seguinte, a gente fala assim, gente, a aula seguinte a gente vai usar esse papel que vocês acabaram de fazer, que é a última aula que eu exponho para vocês hoje, pessoal, que é o quê? A aula, que é assim, a gente viu dentro dos materiais, né, a importância de formar o pensamento crítico, né? E a gente só forma o pensamento crítico, pessoal, como o quê? Né? E lembrar, tá, pessoal, crítico não é de falar mal. A ideia de crítica é de olhar as coisas para além da sua aparência imediata. Tá? Não é para que, claro, pode gerar um juízo de valor, lógico. Aquilo é bom, aquilo não é. Mas o principal é olhar a coisa para além da sua aparência imediata. E para isso, pessoal, a gente só consegue se a gente tiver conhecimento. Por isso que, assim, em qualquer dúvida que a gente tenha, o simples fato da gente socializar o conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas dão conta de poder desenvolver o conhecimento crítico. É por conta de quê? Porque hoje existe um grande mercado, né, pessoal, de equipamentos que fazem a promessa da atividade física como sendo algo que ajude para emagrecimento ou para qualquer coisa, né? E justamente aqueles aparelhos que prometem fazer muito com pouco esforço, né? Porque, assim, hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo, né, se vende a promessa, assim, emagreça comendo de tudo, aprenda dormindo, faça atividade física, emagreça parado, né? Então, ou seja, é facilidade, né? Quem não quer facilidade? E isso vende. E aí chama uma pessoa, chama alguém conhecido, e aí, por exemplo, isso que eu estou mostrando a vocês aí, pessoal, é uma coisa que surgiu numa época que era o quê? Você usar compressas de chá verde numa região do corpo, você aqueceria ela com o secador de cabelo, e a ideia do chá verde que emagrece sugeriria que ele aquecido ele daria conta de queimar gordura localizada, né? Isso é o mais completo absurdo, tá? E na época teve por curso, sabe o quê? Queimaduras de primeiro e de até segundo grau, porque todos nós sabemos que o meio líquido é um ótimo meio para a difusão de temperatura, para a difusão de calor, por exemplo, né? Não é raro, até falo com os alunos assim, não sei se alguém teve essa experiência em casa, né? Sei lá, a mãe deixou uma pizza no forno, pediu para você desligar e tirar ela, né? Aí você pensou assim, bom, a água, né, ela apaga o fogo, né? Se eu queimar assim, jogar uma água gelada, resfria, né? Então, vou pegar o pano gelado, vou colocar, né, vou pegar o tabuleiro para colocar na mesa. Assim que você pega o pano molhado, encosta no tabuleiro, ele aquece rapidamente e se demorar muito queima a sua mão. Por quê? Porque o meio líquido é um meio ótimo de condução de calor, né? Na verdade, tem que pegar um pano seco, né? Então, ou seja, por conta disso, um monte de gente queimou, né? E assim, isso mesmo, Alan, assim, é o alto consumo, né, também da energia elétrica, né? E aí, pessoal, aparelhos, temos 1000, né? Vou botar outro slide, né? São vários aparelhos que vêm hoje com a promessa de poder, que prometem, né, a perda, né, de gordura na facilidade do celular, né? E é quando a gente tem com os alunos, né, assim, aquela visão da propaganda, né?
como a alma do negócio, né, ou será um negócio desalmado, né? E aí, o que a gente faz nessa aula, pessoal? Eu trago para eles várias propagandas de época, né, desses equipamentos aqui. Esse equipamento aqui, azulzinho, à direita da tela de vocês, é o Masterline. O aparelho do meio é o VibroEC, é a plataforma oscilatória da Polishop. À esquerda de vocês, o VibroAction, que é o equipamento francês, e embaixo o Total Shape, o equipamento que eleva ali a eletroestimulação. Aí, assim, eu não vou passar essas propagandas aqui, para o pessoal pode me estender mais do que dá conta, mas cada propaganda dessa vem mostrando como que funciona o aparelho, né? Só para não perder, só para ficar uma coisa muito distante do que a gente está mostrando. Rapidinho. Só mostrar a vocês aqui. Vou compartilhar uma tela, pessoal. Rapidinho. Estou vendo aí a minha tela compartilhada. Eu acho que não compartilhei. Time da maioria delas. Só parar e compartilhar de novo, rapidamente. Agora acho que vai. Só para não ficar assim, uma tela assim preta, né? Essa propaganda é antiguíssima, tá, pessoal? Essa que vocês vão ver aí, vocês conhecem, é Elô Pinheiro, né? É a Garota de Ipanema. Até falo para os alunos assim, já viram aquela música da Garota de Ipanema? É ela. Foi inspirado nela como, como é que se diz, né? Com os dois Jobim, né? Mas um outro artista, eles se inspiraram, né? Aí esse é o Masterline. O outro aqui é o VibroAction. É sempre aquela coisa, tá gordo, fora do peso, não sei o quê. É para você ficar. Aí fica em francês, tá, pessoal? Não sei se você está ouvindo o áudio. Mas também não importa muito, o importante é ser a ideia. É um equipamento que ele vibra e ele força você contrair, que você é estimulado. E aí, na tese deles, ele ajudaria a emagrecer. Tá? Vamos passar o outro. Não. Esse aqui já é o Total Shape. Agora é o Body Control, mas na época tinha o famoso Total Shape, que é eletroestimulador. Ele manda estimulações elétricas para o músculo onde ele está em contato e aí força as contrações isométricas. E aí você ficaria assim, né? E agora, um dos mais novos também, né? A plataforma oscilatória. Quanto mais afastado do centro, mais poderosa é a vibração. Basta ficar na posição caminhar para experimentar a sensação de uma deliciosa caminhada em um exercício suave e constante. Isso. Aí fica aquela pergunta: verdade ou mentira? Funciona ou não funciona? E aí é que a gente entra novamente aqui. Verdade ou mentira? Né? Aí fica a pergunta aos alunos assim: vocês acham que funciona ou que não funciona? Alguns falam assim: não funciona não. Por que não funciona? Que você fica parado, né? Eu falei assim: tudo bem. Alguns acham que funciona. Então, como é que a gente pode saber se esses equipamentos funcionam ou não? Aí eu relembro isso. Lembra daquela aula de zona ali política que a gente falou? Sim, lembro. Lembra daquela aula que cada um fez as suas contas e chegou na sua zona ali política? Vocês lembram? A pessoa assim, não, a gente lembra, né? E lembra daquele papel que vocês fizeram as contas e chegaram os batimentos de vocês? Lembra? A gente resgata o papel e aí o que a gente faz? Põe como tarefa os alunos experimentarem os equipamentos, tá? A gente tem, assim, alguns deles, né?
Eu vou até só mostrar aqui, que assim, eu acabo não trazendo muita coisa das aulas. Tem muito vídeo, mas a gente acaba não dando conta de tudo, né? E nesse dia, pessoal, uma festa que o pessoal faz, né? Olha, aqui tem uma aluna usando a plataforma oscilatória. E alguns usando outros equipamentos, né? E aqui tem o pessoal sentado usando aquele equipamento que coloca, né, aqui à esquerda o que dá choque, que dá shape, e ali os outros equipamentos, né? Qual que é a proposta dessa aula, pessoal? Cada um recebe uma folha, e em cada folha, os alunos usam o equipamento, por exemplo, usam o Masterline. Esse aqui é o anel de Pilates, mas é a mesma ideia do Masterline. Aí a pessoa usa durante 5 minutos, mede o batimento cardíaco e como é que fala? E coloca lá, né? Então, é como se a gente fizesse, inclusive, pessoal, como se fosse assim, uma pequena pesquisa, né? Uma pequena pesquisa. Deixa eu só desligar aqui, deixa eu voltar aqui para o principal. Como se fosse uma pequena pesquisa mesmo. Ó, usa esse aparelho, marca o batimento, deu certo? Ou não fala se deu sim ou não. Como assim? Vamos supor. Vou pegar esse exemplo aqui, né? Vamos supor que esse fosse um aluno. O batimento dele tem que estar de 141 a 155, né? Então, ou seja, ele tem que usar o Masterline, ele tem que usar o Total Shape, ele tem que usar vários aparelhos e tem que ficar nesse batimento. Porque senão, o que acontece? Não funciona, né? Então, os alunos, assim, sabiam qual era o batimento deles, mínimo e máximo, de cada um da sua zona política, e aí eles usaram equipamento. Aí usou esse, depois usou esses outros dois, ficar 5 minutos de batimento. Depois usou esses outros dois, e depois vamos lá, então. Funciona. No caso da turma de edificações, o resultado foi o seguinte, né? Eu até trouxe também o rolo abdominal, né? Aqui, ó, Masterline, plataforma giratória, eletroestimuladores, Vibroaction, os elásticos de treino, que também simulam um pouco o Masterline, nenhum funciona. Por quê? Veja bem, o Vibroaction, a maioria usou o Vibroaction, ficou abaixo de 100 batimentos. O Masterline, a maioria usou o Masterline, ficou com 85, 90, ficou abaixo. A plataforma oscilatória, então, ficaram abaixo de 80 por minuto, né, os batimentos. E o Total Shape também abaixo de 80. Né? Aí, gente, é engraçado porque assim, tem sempre um aluno que parece que quer judicializar a causa, né? Porque fala assim, peraí, então, isso não funciona? Mas se não funciona, então, eu posso até com o processo aí. Então, por exemplo, eu posso pegar o Total Shape lá, provar isso aqui, chegar lá e processar o pessoal da loja que vende o equipamento com a promessa de emagrecimento, né? Aí eu falo com eles assim, infelizmente não. Infelizmente não, por quê? Porque esse é muito doido, tá, gente? Mas no campo do marketing, eles enganam, mas eles não mentem, tá? Eles não mentem. Aí você pergunta, como é que é possível isso? Como que é possível enganar, mas não mentir? Pelo seguinte, veja a propaganda, isso eu mostro para os alunos. Assim, veja a propaganda aqui, gente, ó. Aqui é Total Shape, tonifique seu abdômen, sem uma gota de suor. O melhor programa de ginástica passiva. Olha de novo o detalhe. O melhor programa. E aqui embaixo usa o Oscar, usa o Giovanni Gavi, do vôlei, mas ele fala assim, o Total Shape não é um equipamento, ele é um programa. Aí fica a pergunta assim, programa? Que programa? Como assim? É o seguinte, pessoal, é que o Total Shape ele é um programa. Que programa é esse? Tem que fazer lá atividade aeróbia, inclusive ele apresenta aquelas fórmulas lá da frequência máxima, frequência de trabalho, tem que ter uma alimentação equilibrada, e o terceiro ponto, usar o Total Shape. Fazendo essas 3 coisas, você emagrece. Entende a sacada aqui?
Se eu substituo o Total Shape por qualquer outra coisa, eu chamo isso aqui de programa. Aí você fala assim, o Total Shape sozinho emagrece? Não. Não emagrece. Sozinho, não. Mas eu não estou te vendendo o Total Shape apenas, estou te vendendo um programa. No meu programa tem uma cartilha lá, onde tem como que tem que usar o Total Shape, onde tem indicações de uma boa alimentação, onde tem indicações de como fazer uma atividade física aeróbia. E aí, pessoal, que é assim, os alunos voltam a essa realidade e, por meio do conhecimento que adquiriram, conseguem responder ao seguinte, os aparelhos funcionam? Não. Por que não funcionam? Porque aí vem o conhecimento científico e a fala qualificada. Alguns diriam assim, porque está parado, porque não faz nada, fica ele sentado, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é a conclusão qual? De que nenhum desses aparelhos consegue estimular os batimentos cardíacos para que cada pessoa consiga ficar na sua zona lipolítica minimamente por 30 minutos para poder perder gordura. E é aí que a gente tem o quê? Né? Que eles não funcionam. Mas aí você tem a dinâmica do mercado fitness, né, de ginástica passiva, que vende, estrutura palavras de um jeito que chegamos àquela conclusão. Eles enganam, mas eles não mentem. Né? E aí, pessoal, que fica a conclusão da aula, né? Que a gente faz assim, com os alunos. Tá? Pessoal, já são assim, 3h44. A proposta minha, né, foi tentar trazer a vocês, a partir daquela produção, né, daqueles conhecimentos que a gente veio trazendo ao longo das aulas, a tradução disso, né, de uma forma assim, geral, de um plano de ensino, no caso assim, qual é o meu plano de ensino aqui? O plano de ensino, na forma de um conteúdo, de parte deles, do nosso caso, segundo trimestre aqui no Instituto, e a tradução das aulas, mostrando assim, dentro da dinâmica da educação física hoje, como que a gente tem procurado trabalhar uma perspectiva de tentar trazer o conhecimento, assim, na sua forma desenvolvida, na forma, assim, na aula teórica, tentar trazer os alunos por meio de questões, por meio de um acompanhamento que eles têm que fazer por via de relatório, para fazer o acompanhamento da aula ali, em sequência, a vivência prática daquele conteúdo, também na forma de algum trabalho, né, ou outro, feito assim ao longo das aulas, né, para que eles possam assim, compreender aquilo de uma forma assim, bem mais qualificada, né, de uma forma assim, bem teórico-prática. Tá? E assim, utilizando, como mostrei, desde recursos assim, se usar papel, né, ou até mesmo recursos mais tecnológicos que podem ajudar nas aulas, né, como mostrei naquela parte, né, inicial, aquele formulário eletrônico que a gente pode, né, usar, né, se valer dele como uma ferramenta a nosso benefício, né? Sobretudo hoje, né, assim, eu não posso dizer em turmas das séries iniciais, mas as turmas da Fundamental 2 e de ensino médio, né, a gente pode dizer assim, feliz ou infelizmente tem o celular. Né? Então, isso permite que a gente consiga trabalhar com dinâmicas assim, favoráveis ao nosso trabalho. Né? Inclusive, assim, queria só aproveitar enquanto a gente ainda está aqui, por exemplo, só mostrar a vocês, por exemplo, esse formulário, como que a gente vê. Né? Eu vi que uma pessoa respondeu, então, vou fazer a apresentação aqui. Parece que foi o Otton que respondeu. E aqui, assim, tem todas as respostas. Aqui só tem ele. Tá vendo assim? Aqui tem um gráfico também. Mostra todas as respostas que a pessoa deu. E, por exemplo, na parte dos nomes, o que é legal é que, por exemplo, você ainda pode conferir com os alunos se todo mundo mandou, entendeu? E aqui, não sei se vocês veem, você ainda pode baixar uma planilha Excel.
Se você colocou nota em cada questão, ele já dá a somatória, você ainda por cima ainda já tem o trabalho pronto ali. Não tem nem que corrigir folha a folha, sabe? É um negócio, assim, interessante a gente começar a se apropriar, né? Inclusive demonstrando, assim, a nossa proximidade ali com a contemporaneidade, né? Aqui a resposta escrita, né? As questões, que eu respondeu direitinho. É isso. Bom, dito isso, pessoal, assim, a gente foi fazer essa breve exposição, né, que ficou muito breve, e aí queria, assim, agora partir para, assim, se tivesse comentários ou dúvidas, né, daqui, ou até mesmo de alguma coisa, assim, ao longo da disciplina, né, ou de alguma atividade. Queria deixar agora em aberto para vocês, se quiserem perguntar alguma coisa. Eu vi algumas manifestações do grupo lá, conjunto da obra, isso, acho que professor, ciência de conteúdo. Bom, aí deixa a palavra agora com vocês, tá, pessoal? Alguém gostaria de perguntar algo? Eu estou olhando ali a box de mensagem, pode ser áudio também. Boa tarde, professor. Boa tarde. Pode falar, Luiz. Essa última metodologia aí que você falou sobre o body shape, essas coisas, a gente escuta muitas críticas, né? E também escuta grandes relatos de transformações. Será também que não seria, para o grande número de críticas, também não seria uma forma incorreta de usar o aparelho ou o próprio do método? Porque assim, A grande maioria das críticas também não estaria vinculada à forma errada de usar um método ou o próprio aparelho? Então, no caso, o que acontece? A gente procurou assim, trabalhar com os alunos assim, com conhecimentos assim, né, como vocês viram, assim, da fisiologia, né, trazendo a ideia como conhecimento que a pessoa pode usar como um elemento de avaliação, né, sobre, quer dizer, usar conhecimento, né, não como uma coisa morta, mas coisa viva, né. Então, o que a gente determinou ali é que, assim, a zona de política de cada um tinha que ser uma frequência mínima, né. Os aparelhos, todos, né, usados da forma como se orienta, eles foram assim insuficientes para poder gerar, né? Mas por que isso, Ulisses? Porque, na verdade, todos os aparelhos se inscrevem com uma lógica de programa, entendeu? E aí o programa, o que, que é? É uma alimentação saudável, no caso do Total Shape, né? Ele tem ali as mesmas orientações que a gente faz de cálculo da zona-alvo de treinamento para queimar gordura. Então, a pergunta que até fica assim, será que sem o aparelho a pessoa não emagreceria também? Possivelmente sim, né? Possivelmente sim, porque, na verdade, o aparelho, nesse caso, ele se demonstrou assim como algo insuficiente. Só que a propaganda, quando ela apresenta, mostra as pessoas famosas, pessoas bonitas, né? Ela passa e induz de que aquele aparelho, o conforto do lar, ele seria capaz de promover assim, o emagrecimento, né? Então, ou seja, a gente, pelo menos em aula, procurou assim, usar o aparelho assim, da forma correta e assim, utilizamos. Agora, é claro, assim, a gente usou o aparelho. A gente não fez aquele esquema assim, ó, gente, ó, vamos fazer o programa Total Shape. Todo mundo vai caminhar, né, dentro da frequência máxima, 30 minutos, 3 a 4 vezes por semana, vai se alimentar, né, direito. Aí não fizemos isso, né? Aí porque assim, se fizer vai dar certo, mas também se tirar um aparelho e se fizer assim mesmo, o controle da alimentação e atividades aeróbias dentro da zona de política, vai dar certo também, né? Então o aparelho serve para quê, né? Nesse ponto, ele parece que não tem função para emagrecimento, função nenhuma. Mas, assim, ele serve como venda, né? Ele serve para ser vendido. Os resultados, quando aparecem, né? Eu, assim, olho assim
certa reserva, certa suspeita, né? Como que é aquilo, né? Porque o que acontece? Eles assim, todos assim, sendo isso, o que acontece? Não houve, digamos assim, um uso assim, inadequado, né? O que tem que ver assim, é o que cada pessoa faz, né? Porque sabe o que acontece? Assim, tem que ver muito assim também qual que é a individualidade, como cada um se encontra, né? Sabe por quê? Por exemplo, teve uma vez numa revista assim, uma dieta da sopa que a mulher usou e emagreceu horrores, né? Mas aí, quando você lê a matéria, ela fala como é que é a alimentação dela. É a alimentação, lá, infelizmente, de cidade grande hoje, como São Paulo, né? Toma 1 litro de refrigerante por dia, come 2 pacotes de biscoito recheado, o lanche é coxinha, 2, 3 coxinhas às vezes. Aí é claro que uma alimentação dessa, se a pessoa pegar qualquer coisa e que ela fuja dessa alimentação e começar a fazer, ela vai emagrecer, porque a alimentação da pessoa já é horrível, entende? Então, ou seja, nesse caso, qualquer coisa funcionaria, né? Se ela comer tapioca todo dia, dá melhor do que 1 litro de refrigerante todo dia, o salgado, fritura, ela vai emagrecer, mas aí porque ela está nesse estágio nem ruim, do péssimo, né? Então, quando ela vai para uma alimentação só ruim, ela ainda melhora mais ainda, né? Mas aí, se usar aquela alimentação ruim para uma pessoa que não está no péssimo, aí vamos dizer o seguinte, né? Nela não vai funcionar, né? Mas aí eu disse assim, sem mais rodeios, assim, dentro do que o aparelho apresenta de funcionamento, a gente utilizou, e dentro dos 5 minutos, que pelo menos é o tempo mínimo para que você execute uma atividade e o batimento ele se adeque, né, àquela intensidade, em todos os casos, nenhum equipamento elevou a magnitude para acima de 100 por minuto. E os minutos, assim, em geral, a média era de 135, 140, 148, 140, 152. Era uma coisa assim. Então, dentro da zona de política, eles não estavam. Então, com isso, permitiu a gente qualificar que esses equipamentos eles não funcionam, né? Aí é isso. Assim, agora, o mau uso, assim, no nosso caso, assim, não houve, né? E trazendo conhecimento ali, científico, contrastando com o que foi feito na realidade concreta ali, a gente pode, pelo menos, dizer o seguinte: olha, na zona de política a pessoa não chega. Se ela não chega, ela não como é que ela vai pensar em consumir mais gorduras, né? Você veja que muitos dos equipamentos ali, equipamentos da gente, por exemplo, eu aqui agora estou sentado, eu devo estar 90, talvez 100. O equipamento da pessoa usando ali deu 100. Então, ou seja, é a mesma coisa se eu estivesse sentado, em termos, né? Então, eu estou gastando a mesma energia até, né? E nem estou na minha zona lipolítica para intensificar mais o consumo de gorduras, né? Então, a ideia é que a gente consegue fazer a crítica, mas não a crítica por falar mal, né? Mas a crítica, assim, considerando esse conhecimento da zona de treinamento e que tem uma zona de política, onde geralmente a pessoa tem que ficar dentro dessa faixa, fazendo uma corrida, ou nadando, ou dançando, ou pedalando, né? Se ela ficar dentro daquela faixa, na teoria, né, das ciências, né, da fisiologia do exercício, ela emagreceria, ficando 30 minutos ou mais, né? Com 4 a 5 estímulos semanais, né? Então, seria basicamente isso, né? Obrigado, professor. Não, tá joia. Os comentários, né? Ótimo, professor. Obrigado, tá, Leonardo? João Miguel, assim, aula boa, demais, pena que acaba rápido. Obrigado, João. Eu quis realmente, pessoal, trazer muito, assim, a tradução, né, daquelas, para mostrar mesmo que aquelas coisas que a gente lê, elas têm uma tradução mesmo, na hora de a gente, assim, pensar o planejamento, entendeu? E digo mais assim, hoje, o professor de educação física, professor ou professora, que chega numa escola, elabora um plano de ensino,
planos de aula, né, e apresenta isso até na coordenação pedagógica, o pessoal até assusta, né, porque geralmente não é muito comum o pessoal trazer um planejamento, né. E é claro que um planejamento não é que você precisa ficar amarrado, né, mas é uma coisa que a gente tem que esforçar para tentar realizar o máximo dele possível, né. Por isso a ideia de planejar minimamente, esquematizar minimamente, porque eu digo a vocês, tá, pessoal, não tem nada assim melhor do que estar numa aula com objetivos na cabeça, sabe? Porque estar numa aula achando que você está ali só para ocupar um tempo, cuidar de criança ou de jovem, organizar atividades só para ocupação do tempo, e coisa que qualquer outro poderia fazer, né? E você veja que, assim, essa aula aí não é qualquer um que pode fazer, né? Ou pelo menos não chegar e dar aula, né? Exige um planejamento, exige uma preparação, exige conhecimento, né? E vejo que é um conhecimento que procura, assim, trabalhar de forma bem gradativa, né? Para que as pessoas possam atingir, né, uma compreensão dentro desse percurso, né? Algo que se entende, assim, se saca de uma hora para outra. Então, ou seja, é como uma disciplina faz mesmo. A grande questão é que a gente faz isso indo para a quadra também, né? Então, mais alguém, pessoal? Professor, posso Sim. tirar uma dúvida com o senhor a respeito da tarefa que a gente precisa entregar até amanhã, do plano de curso? Sim. Na descrição, eu tinha feito inicialmente só sobre um tema, e depois eu fui ler e eu vi que tem que ter 2 unidades didáticas com temas distintos. Então, por exemplo, eu tinha escolhido jogos, além de jogos, eu tenho que falar, por exemplo, sobre jogos e esporte. Um exemplo, tá? Eu tenho que falar sobre 2 temas de cultura corporal distintos, é isso? Isso, sim. A ideia é realmente assim, a gente poder, pelo menos assim, o pessoal apresentar de uma forma assim, mais esquemática, pelo menos 2 conteúdos assim, diferentes, né? Para ajudar assim, a pensar mesmo, tá, pessoal? Ajudar assim, ao esforço de elaboração para a gente poder pensar assim, mais de um conteúdo, né? Então, a ideia, a proposta é basicamente essa. Tá, não, era só para tirar essa dúvida, por mais óbvio que esteja, porque está escrito, mas eu não tinha me atentado a isso, eu não vou mentir. Quando eu elaborei, eu baseei só em um tema. E aí, durante aqui a sua aula, eu estou com a tela do computador aberta e fazendo aula pelo celular, e aí eu falei, opa, são 2 temas distintos, e aí eu estou revendo aqui. É isso, obrigada, viu? Então tá jóia. Então tá ótimo, pessoal. Bom, mais alguma coisa, pessoal? Eu vou parar a gravação de uma vez.